Hoje é meu primeiro dia em Medellín, ainda não conheço nada na cidade e eu me desafiei a fazer isso gastando $10, que equivale a essa nota de 50 pesos. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir. Para isso eu vou utilizar o transporte público daqui, que é considerado um dos melhores do mundo, já inclusive ganhou prêmios internacionais. E agora eu vou ver se é isso tudo mesmo e se eu consigo visitar as principais partes da cidade sem ter que recorrer a táxi, passeios privados. Então hoje meu desafio é justamente esse, é testar esse sistema de transporte, ver se ele é tudo isso mesmo e ver se é possível eu conhecer os principais pontos da cidade sem gastar muito dinheiro. Que bonita que te quiere controlar. Ella dice que me quiere controlar. Nosotros lo vamos a develar, más dime como tú te quieres avenir, más. Eu cheguei em Medellín para ficar um mês e por isso escolhi um apartamento ali na região do Poblado. Então fazia sentido começar a conhecer a cidade por ali. Esse é um dos 16 distritos de Medellín e é bastante conhecido por sua rica vida noturna, murais de arte urbana, restaurantes e cafés hipsters, com prédios modernos e muito verde. Aliás, eu diria que Medellín é a cidade mais verde que eu já conheci. A Calle Provenza, uma das mais famosas do bairro, já foi eleita pelo portal Time Out como a mais cool do mundo. E de fato, foi ali que encontrei meu bar favorito, o El Social, que imita a atmosfera cubana dos anos 50, tem sempre cerveja gelada e salsa tocando no som. Por ali também há vários restaurantes e casas noturnas, mas a quantidade de gringos bêbados acaba com a atmosfera conforme a noite cai. Por isso, a minha região favorita do Poblado é a zona conhecida como Manila, que fica um pouco mais para baixo, bem mais próxima do metrô. E por falar em metrô, depois de rodar pelas ruas do Poblado, era hora de enfrentar a minha primeira viagem pelo transporte público de Medellín e conhecer outras zonas da cidade. Acabei de comprar a primeira passagem do metrô, mas como foi a primeira vez que eu peguei metrô aqui em Medellín, também eu tive que comprar o cartão, né, para recarregar. O cartão custou 10 mil pesos e a passagem custou 3.300 pesos. Tú siempre fuiste la coqueta. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí que muñeca. Le gusta salir y seducir. Parece coisa da Tailândia, manga com pimenta do ar. Pra caralho. Quanto custou? 3 mil dinheiros. O motivo da parada em Exposiciones era conhecer um dos lugares mais famosos de Medellín, o Pueblito Paisa. Mas para chegar até lá era preciso uma caminhadinha. Uma boa oportunidade de conhecer a cidade do jeito que eu mais gosto, a pé. Pegante a caminhadinha aqui. Cansativo, viu? Fiz uma caminhada de 29 minutos, morro acima, para chegar aqui no topo do Cerro Nutibara. Aqui em cima tem esse lugar super fofinho aqui que se chama Pueblito Paisa, que é como se fosse uma reconstrução, uma simulação dos povoados, das vilas antioquenhas. Medellín é a capital da Antioquia, que é o estado, a província. Aqui é uma zona que produz muito café, uma zona de montanha e tem muitos pueblitos como esse aqui. Inclusive do avião eu vi alguns assim super fofos e essa aqui é uma representação deles. A entrada aqui é gratuita, então não descontou nada do meu orçamento, mas se você estiver aqui com fome, tem uma praça de alimentação que serve em pratos típicos colombianos, é uma praça super local e os pratos por ali estava custando mais ou menos 25 mil pesos. É metade do orçamento, então eu não vou comer aqui. Se puede ver que tú quieres más.
Echa pa' acá, te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. Se tu te estiras, yo me tiro. Se tu te estiras, yo me tiro. A cara do paulista quando acha caldo de cana. É difícil ser de um estado que não tem caldo de cana. Aí você não se conecta. Si tú te tiras, yo me tiro. Si tú te tiras, me tiro. Envidian por su estilo. Todo estaba tranquilo, pero llegaste sola al partido. Y baby, no me voy de aquí sin ti. Todo lo que estás sintiendo lo quiero sentir. Tu enojo, tu coraje, como llegaste aquí. Cantando que Lani, baby, dámela a mí. Por la T-Dress, saben por la T-Dress. Hop in the Phantom, Wazzy y Dress. Que si quieres, pues nos vamos donde quieras, bebé. Me gusta como... Pessoal, a gente saiu lá do Pueblito Paisa e viemos aqui para próximo da estação de metrô San Antônio. Aqui também tem um sol assim que queima pra caramba Cocuruto aqui. Eles falam que Medellín é a cidade da eterna primavera, mas eu tô achando muito mais cidade do eterno verão, porque faz muito calor. Não estava esperando esse clima. Antes de embarcar, né, para a nossa próxima parada, a gente deu um pulinho aqui no Parque San Antônio, que é quase como se fosse uma praça bastante popular. Tem uns bares ali que as pessoas ficam escutando música alta, tomando cerveja. Bom, esse parque ele é famoso porque ele tem 3 estátuas do Botero, né? Essa aqui é uma delas. Essa daqui é uma das estátuas do Botero, só que ela tá assim desse jeito porque ela foi destruída no atentado terrorista que aconteceu aqui nessa praça em junho de 1995. Como vocês já devem saber, né, Medellín, nessa época, nos anos 90, era considerada uma das cidades mais perigosas do mundo, inclusive mais perigosa do que muitas zonas de guerra. E isso aqui tá aqui até hoje para que ninguém se esqueça desse passado da cidade. Essa história não volte a se repetir, né? Então eles fizeram uma réplica da mesma obra do Botero que tá aqui do lado, perfeita, mas essa destruída no atentado continua aqui na praça. Venir a verla, una atrevida, pero sincera. Que no te ponga a hablar porque ella no se deja. No se flaquea, no se enreda. Y se puede ver que te quiere más. Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. Se nota que no estamos solos. Se puede ver que te quiere más. Echa pa' acá, te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. Si tú te tiras, yo me tiro. 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 Esse prédio bonitão aqui chama Palácio de la Cultura Rafael Uribe. E é um lugar onde tem exposições de arte, shows, às vezes, e vários eventos culturais aqui em Medellín. Hoje tá fechado, assim, não tem nada acontecendo, mas só de olhar por fora ele já vale a pena a visita. O palácio fica no Parque Botero, que abriga nada mais nada menos que 23 esculturas de Fernando Botero, um dos mais famosos artistas plásticos colombianos. Olha, sem Botero, essa cidade não fica. Hidratem-se. Bom, outro lugar que a gente ia visitar aqui no centro era a Igreja da Candelária, mas ela está fechada hoje. Então a gente só vai ficar com a fachada mesmo. A gente está aqui agora na estação Acevedo, já mais na periferia de Medellín. Como vocês podem ver, a paisagem na janela do metrô já mudou bastante. A gente está aqui porque a gente vai pegar o Metrocable, que é esse transporte de teleférico aqui da cidade. É um teleférico que ele não é turístico, ele é integrado ao transporte público, a tarifa é a mesma para pegar e ele foi
A grande sacada do projeto urbanístico de Medellín. Antes de existir esse sistema de metrocable, as pessoas que moravam no alto desses morros tinham que subir a pé. E aí elas demoravam às vezes até horas para chegar em casa. Então elas não eram integradas com a cidade, elas não tinham acesso à saúde, à educação, a um monte de serviços básicos que não eram oferecidos para eles no alto desse morro. E com o serviço de metrocable, eles acabaram tendo acesso a mais oportunidades de emprego, mais viáveis para eles descerem para a cidade todos os dias. Isso teve um impacto significativo na violência urbana aqui de Medellín. Então isso é um dos motivos pelo qual Medellín foi considerada uma das cidades mais inovadoras. O sistema de transporte público aqui foi considerado um dos melhores do mundo e mais integrativos. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir. Me gusta seducir. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir. Dale chiquitita, dame más. Qué bonita tú te quieres controlar. Ella dice que me quiere controlar. Nosotros nos vamos a develar más. Dime cómo tú te quieres venir más. Dime cómo nos vamos a conocer más. Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte. Quiero que te vean y te sigan. Soy yo mandole de gusto, eres una coqueta. Dime cómo suena la pobreza. Acabamos de descer aqui na estação de metrocable de Santo Domingo. A subida, gente, é tipo uma coisa insana. É surreal imaginar que as pessoas faziam isso a pé antes, porque é uma ladeira muito íngreme e a gente subiu no metrocable por cerca de 5 minutos, mais ou menos. Essa não é a última estação ainda, tem uma outra estação para cima, que a gente não chegou. Essa parte aqui de Santo Domingo, ela foi restaurada pela prefeitura, ela foi revitalizada. Então, ela passou por um processo de urbanização, foi construída escolas, uma biblioteca, é uma parte melhor da comunidade, assim, digamos. Você, né, subindo a gente vê que tem umas casas bastante precárias, mas chegando aqui em cima a gente já nota que as casas são maiores, são melhores, tem muito comércio, então é uma comunidade, né, como qualquer outra, parece bastante, inclusive, muitas do Rio de Janeiro. Santo Domingo é o perfeito exemplo de como o metrocable transformou a vida dos moradores dos cerros de Medellín. Nos anos 80 e 90, o lugar era considerado um dos mais perigosos da cidade e conhecido por sua pobreza extrema. Apesar desse passado turbulento, Santo Domingo hoje é famoso por sua comunidade resiliente e alegre. O bairro está repleto de vida, com cores, música, dança e uma variedade de atividades culturais. Os visitantes podem apreciar a arte de rua, conhecer as pessoas dali e experimentar a cultura local. Paramos aqui para uma cervejinha no bar aqui em Santo Domingo. A gente queria muito almoçar em algum restaurante aqui, só que a gente tem zero fome nesse momento, então acho que vai ficar para o final do dia mesmo a comida. Se puede ver que tú quieres más, echa pa' acá, te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, me tiro. Envidian por su estilo. Todo estaba tranquilo, pero llegaste sola al partido. Y baby, no me voy de aquí sin ti. Todo lo que estás sintiendo lo quiero sentir. Tu enojo, tu coraje, como llegaste aqui cantando Kelani, baby, dámelo a mim. Está chegando agora ao finalzinho do nosso tour.
Última parada, a gente desceu aqui no metrô Universidade, que tem várias atrações ao redor. Tem um lugar que chama Parque Explora, que é um parque com atividades para criança. Tem um espaço de shows aqui do lado. E a gente resolveu entrar aqui no Jardim Botânico de Medellín. Quando a gente foi passar pela portaria, estava escrito que era 8 mil pesos. Eu não tinha me planejado para esse gasto. Fiquei com medo de estourar meu orçamento, mas essa placa estava lá por um motivo qualquer, porque a entrada, na verdade, foi grátis. O Jardim Botânico é um espaço, né, dedicado a preservar várias espécies de plantas. Muitas delas estão em risco de extinção, são nativas aqui das montanhas dos Andes. São mais de 600 espécies e um dado interessante que eu acabei de ler num desses cartazes explicativos que tem no parque, que 1 a cada 10 espécies de plantas do mundo crescem nos Andes. E essa é uma região que ela está sendo muito degradada, ela está sofrendo uma degradação ambiental muito rápida. E isso coloca em risco a própria subsistência dos povos andinos, das pessoas que vivem por aqui. São bichos cubanos, será? O que é, será? Parece tipo uns brilhos. ¿Están listas? Ya se... No, ¿cuánto tiempo? 2 minutos, bien. Dale. ¿Sí? Dos, una. Pilsen. Sí. Por una pilsen en botella. Para mí. ¿Botellita o en vaso? Sí, está bien. Gracias. Una michelada mediana. Mediana, sí. ¿De qué? Mango, maracuyá, cereza, tamarindo. Tamarindo, sí. Les echo lecherita y dulce. No. Eso es lo que le da el toque a la arepa. Gracias. Com gosto. Bom, pessoal, chegou ao fim nosso tour. Estamos aqui na saída do Jardim Botânico, que tem uma feirinha aqui que vende comida de rua. Fazendo os cálculos aqui só para fechar. Foram 5 passagens de metrô de 3.300 cada uma. Uma manga, 10 mil do cartão de metrô, caldo de cana, uma cerveja lá em Santo Domingo. Isso tudo deu 33.200 pesos. Ainda sobrou dinheiro para comer uma arepinha e tomar uma cerveja. E eu tô muito feliz de ter encontrado essa arepa, porque quando eu tava em Cartagena eu comi uma dessa de queijo e eu nunca mais encontrei ela em lugar nenhum. Depois eu fui para Santa Marta e fiquei perguntando para as pessoas que faziam arepa lá se elas sabiam que era. E aí a pessoa me falou assim: ah, essa arepa você encontra à tarde só. E eu tipo, como assim só encontra à tarde? E eu fiquei triste que eu não consegui comer de novo e hoje andando eu encontrei a arepa de queijo, a minha favorita. Então aí estou servidos, ela custou 7 mil pesos e a cerveja mais 4. É muito boa. Eu não coloquei nada doce, ela falou que é o que dá o toque à arepa, mas eu queria salgado. Não fica a dica. Bom, é isso, gente. Acabou meu desafio de conhecer boa parte de Medellín gastando menos de $10, utilizando um excelente sistema de transporte da cidade. Ficaram faltando ainda algumas atrações para ver aqui, né? Acho que vocês devem ter percebido. Faltou, por exemplo, a Comuna 13, que a gente não foi nesse passeio, porque ela vai entrar no próximo vídeo de Medellín, no qual eu me proponho outros desafios. Vocês vão ver. Se vocês vêm para Medellín, eu super recomendo conhecer a cidade utilizando o sistema de transporte público daqui. É a forma como as pessoas se locomovem. Você vai ter mais contato com a vida real de Medellín e vai poder conhecer essa cidade que tem um urbanismo incrível. É realmente um exemplo. Estou muito impressionada com o que encontrei aqui. Certamente é um destino que vale muito a pena conhecer. Saúde!